Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 24 de junho de 2026. O tema de hoje pode tirar um peso muito grande de cima de você, das tuas costas, porque é comum o ser humano acreditar que precisa carregar o mundo nas suas costas, e não é verdade. Você apenas é uma consciência e tem que tomar consciência de si mesmo. Tudo que acontece ao teu redor é aquilo que precisa acontecer para você, ou para outro, ou para os outros, ou para alguma coisa da natureza. A Terra é uma consciência. E dentro dessa consciência tem a sua criação natural, os seus reinos, e também os humanos da Terra. Nós fazemos parte de um grupo, de uma casa planetária, onde todos evoluem de uma forma ou de outra, juntos ou independentes, e nós somos consciências individuais. Temos sim que trabalhar tudo aquilo que está relacionado ao todo, ao conjunto também e ao individual. Mas o caminhar ele é sempre muito, muito individual. A elevação, o aprimoramento, o avanço, a expansão dessa consciência, a evolução da própria alma, que é esta consciência, ela está intimamente ligada às ações de cada um. Não depende e nem é atingida pelas escolhas dos outros, pelas atitudes dos outros, porque são as tuas ações que vão determinar cada passo a seguir nesta caminhada longa da experiência da alma no mundo de provas e expiações. Então você não precisa carregar o mundo nas tuas costas. Você nem consegue, e nem quisesse, nem que poderia, não deve. Você está no mundo. O mundo não está em cima de você. Às vezes você diz, eu tenho obrigação com isso, com aquilo. E você não tem obrigação com nada e ninguém. Você só tem uma obrigação, se é que poderia se chamar de obrigação, mas eu diria que é um compromisso. Porque nada é obrigado, nada é imposto de cima para baixo, a não ser as próprias pessoas que impõem umas às outras certas situações. Você tem o livre-arbítrio como alma imortal que é, como consciência, parte do todo. Você tem apenas um compromisso de concluir aquilo que você se propôs neste planeta. É uma proposta que você fez para você mesmo, antes de vir para o planeta Terra. Lá naquele planeta tem uma escola de aprendizado das provas e expiações, e quem ascensiona se transforma em mestre ascenso. Todos queriam vir para a Terra, mas tem um limite. E nós fomos os escolhidos porque nós nos colocamos à disposição deste planeta para ajudá-lo a evoluir também, mas também para evoluir a nossa própria consciência. E tivemos a oportunidade de estar entre aqueles que foram autorizados a vir para cá. As dificuldades que surgem no dia a dia são as oportunidades de aprendizado. É ali que está o grande aprendizado, na dificuldade. Aquilo que não é difícil, você já aprendeu. E se você já aprendeu e não teria mais nada para aprender, não estaria mais no mundo de provas e expiações. Teria ascensionado antes. Se está aqui é porque ainda falta alguns aspectos dentro desta escola que ainda não foram assimilados. As mensagens que eu recebo e as pessoas que conversam comigo trazem sempre preocupações. Porque tenho problemas, porque eu não consigo isso, eu não consigo aquilo.
Me preocupo com isso, com aquilo, me preocupo com certas pessoas. Gostaria que elas mudassem, gostaria que elas evoluíssem. Na verdade, é normal. Obviamente, nós não podemos estar alheios aos outros e aos problemas dos outros. Mas compreender que o outro precisa dar os passos que ele tem que dar. Eu não posso carregar ninguém nas costas, porque aquele trecho percorrido tem as provas e tem as expiações para cada um. Se a Terra é uma escola de almas, poderíamos aqui comparar com uma escola normal, comum, onde a professora ou o professor fica com pena do aluno que não estudou e diz assim: eu não vou te dar a prova, não vou te pedir um trabalho, uma pesquisa, porque isso te dá muito serviço, muito trabalho. Então eu vou te dar a nota aqui para você passar e está tudo certo. Será que esse aluno está sendo beneficiado ou prejudicado? E na escola da vida não é diferente. Se nós fôssemos impedidos de passar pelas dificuldades onde há realmente o aprendizado, será que sairíamos daqui mestres ascensos? Então, preocupar-se com o outro, sim, ter empatia com os outros, com tudo e com todos, com os outros reinos, sim, mas isso é ter compaixão, ter amor e respeito. Nada além disso. Porque na minha casa só eu que faço as coisas, só eu que decido, só eu que ajudo. Bom, talvez você esteja também dando oportunidade para isso, porque se você não põe limites, quando há um grupo de pessoas e há um trabalho que envolve o grupo, há tarefas que envolvem o grupo, é preciso que se imponha limites. Olha, cada um faz alguma coisa, mas se cada um começa a pensar, vou fazer porque ninguém faz, daí o outro pensa, o outro faz, então não preciso fazer, e aí as coisas sobram sempre para aquele que se coloca à disposição do trabalho. Assim é uma comunidade. Veja, na tua comunidade, é sempre as mesmas pessoas que vão trabalhar, quando tem uma programação lá, coletiva. Quando alguém convoca alguém, aquele um lá já fez, então vou convocar de novo. E aquele que nunca foi, nunca é lembrado. E dentro de uma família também não é diferente. Se todos os dias a mesma pessoa termina o almoço e vai lá lavar a louça, ninguém mais se preocupa. Todo mundo almoça, enche a barriga, sai da mesa e sobra para aquela pessoa que sempre lava a louça. E ela lava porque está acostumada. Então, assim a consciência humana tem a predisposição do comodismo, a lei do menor esforço. Então, quando nós queremos também olhar o outro lado, aquela pessoa que se preocupa demais com o grupo, com os outros, se preocupa além da conta, então ela quer resolver os problemas de todo mundo e não vai conseguir. Até porque, como eu disse antes, tem pessoas, tem almas encarnadas que precisam de situações que lhe oportunizam a condição do aprendizado. Tudo aquilo que nos traz desconforto é uma oportunidade de compreensão, de mudança, de melhoria. Por quê? Se está me trazendo desconforto é porque não está de acordo com aquilo que eu gostaria. Então tem que ver, é uma lição? É um aprendizado? Ou é apenas uma mudança que eu preciso fazer? O que isso ensina? Prestar atenção. O peso do mundo diminui nas nossas costas quando nós entendemos que não precisamos carregá-lo nas costas. Se somos todos almas, consciências, e cada um faz a sua parte, a harmonia vem por completo. É assim que a Terra vai atingir o ponto da transição final
E um novo ciclo iniciará dentro de pouco tempo, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações, porque todas as consciências que habitarão a nova terra não precisam mais dessas provas e expiações. Já aprenderam. Tem a consciência da responsabilidade de cada um e ninguém dá trabalho ao outro. Se ninguém dá trabalho ao outro, tudo estará perfeitamente na sua consciência maior. Tudo estará harmonizado, tudo será muito mais fácil, maravilhoso. O peso do mundo não existirá mais nas costas de ninguém. Você não vai mudar o mundo, por isso não queira tomar para você todas as responsabilidades. Você só pode mudar você. E fazendo a mudança em você, você colabora com a mudança do mundo. Porque é a soma das consciências que mudam o mundo também. Pelo menos aquela parte que corresponde à convivência entre almas, entre consciências, entre pessoas, entre os humanos. Os outros são alunos da mesma escola. Compreenda isso. Você não se importa com aquele colega de sala de aula que está do teu lado e tirou uma nota mais baixa na prova porque ele não estudou. Então você sabe que ele precisa depois recuperar tudo isso. E na pior das hipóteses, se ele reprovar, ele não estará na tua turma do próximo ano. Ele vai ficar para trás. É assim que vai acontecer agora aqui na Terra. Aqueles humanos que estão conosco nesta escola de almas e não passarem nas provas finais, não estarão na mesma turma na nova Terra, estarão num outro lugar, numa outra escola. Mas estão lá aprendendo. Então não queira carregar o mundo nas tuas costas. Você não vai conseguir. É muito peso para você. Apenas carregue a tua responsabilidade. Aquilo que cabe a você. Aquilo que te compete. Você pode fazer parte do coletivo positivo ou do coletivo negativo. São as tuas ações, as tuas escolhas. Se você escolher fazer parte do positivo, você vai ajudar o coletivo a mudar, o coletivo positivo. Aquele que se compraz com o coletivo negativo vai fazer parte do grupo coletivo negativo. Então, como eu disse esses dias num vídeo, o título era, obviamente, uma reflexão, quem você não levaria para a nova terra? Mas, na verdade, é entender que aquele que não está na nossa linha de frequência não estará junto. Seja positivo, seja negativo. Vai ser dois grupos e cada um vai ter um destino. Então não é a questão de você querer carregar todos nas tuas costas. Apenas carregue o peso que te cabe, a parte que te cabe. Aí a vida fica mais fácil. É claro que nós podemos ser solícitos e devemos também ser prestativos e também colaborar, também fazer a caridade. Sempre que tivermos oportunidade, vamos fazer a caridade, vamos ser mais prestativos, porque tudo que eu faço ao outro, eu faço para mim. Esta é a beleza do plano divino. Se eu faço o bem, se eu faço algo positivo, eu vou receber os bônus. Assim como se eu fizer algo negativo, eu vou receber o ônus. Depois precisa recuperar, porque já foi dito aqui também tantas vezes que a vida é um livro de contas correntes. E temos sempre um saldo positivo ou negativo. Então escolha fazer parte
do positivo, a parte boa desta escola de almas. Você não precisa provar nada para ninguém. Ah, mas o outro precisa saber o que eu estou fazendo. Os outros precisam ver que eu sou uma boa pessoa. Os outros precisam isso, precisam daquilo. Os outros não precisam de nada. Talvez não estão dando a mínima para você. Você só precisa provar para você mesmo, para a tua consciência. É a tua consciência que vai ser o teu juiz em todos os momentos. Ela vai dizer para você: você está indo bem. Você escorregou aqui, escorregou ali. Precisa retornar, precisa mudar, precisa recuperar. Então ali a consciência, ela sempre te orienta e ela pode te trazer também momentos positivos ou negativos, dependendo das tuas ações. Muitas vezes uma má ação depois gera outros transtornos, como a culpa, como a vergonha, como a raiva, como a sensação de incompetência. Então, sempre é bom ter a consciência voltada a uma reflexão mais profunda e analisar, fazer essas autoanálises de vez em quando. Não precisa desencarnar para a alma avaliar a sua trajetória como sempre faz. Podemos avaliar o nosso dia a dia. Sempre é bom, no final do dia, na noite, antes de dormir, fazer uma pequena reflexão do dia. O que aconteceu hoje, o que eu fiz hoje. Decidir dentro do que é justo, do que é correto, do que é ético. Errei em alguns pontos, então vou me melhorar, vou fazer um propósito de não repetir aquilo, porque nós precisamos ajustar a nossa caminhada. Depois de errar o caminho e percorrer um longo trecho, tem que voltar todo aquele trecho novamente. Então vamos tentar não errar nas encruzilhadas da vida. Vamos sempre ter aquele intento, a intenção de ser melhor. É só isso que nós precisamos. Não precisamos carregar ninguém nas costas, nem o mundo nas costas, mas podemos decidir ter uma caminhada leve, mais tranquila. Se nós podemos mudar o passado com as ações do presente e podemos mudar o futuro com as ações do presente, então nós dependemos de quem? A não ser de nós mesmos. Por que tanta preocupação? Por que tanto tempo perdido em cima de divagações? Vamos ser realistas. Vamos ser mais práticos. Quantas vezes foi dito aqui, fazer o certo e fazer o errado, o serviço é o mesmo. Mas o resultado é totalmente diferente. Então por que não fazer o melhor? Vamos prestar um pouco mais atenção. Vamos deixar os interesses, as paixões, o ego, vamos deixar um pouco de lado, vamos controlar, porque nós temos sim as tendências. Todos nós somos luz e somos sombras na essência. E o ego é a nossa sombra. Mas é a sombra que é a matéria-prima utilizada pela luz para cocriar. Então o ego ele nos estimula a cocriar, mas temos que ter o controle sobre isso. Senão nós vamos criar um monstro. Uma máquina desgovernada que não tem quem controle, ela vai fazer muito estrago. Vamos ter o controle sobre a nossa consciência, sobre nossas ações, mas ter acima de tudo a consciência de cada coisa. O porquê. Se é importante, não é importante, o que vai dar de resultado. Compreender um pouco a vida. Nós temos uma capacidade de pensar, de agir, e não usamos quase nada. O nosso cérebro tem uma capacidade incrível e nós usamos quase nada. Aliás, tem pessoas que eu acho que quase o cérebro está inativo, porque realmente é triste ver isso. É óbvio que temos que
olhar com compaixão, mas às vezes, se a gente pudesse ir lá e mexer num parafusinho e dizer, vamos ajustar esse teu cérebro, porque você não está usando ele está inanimado. Parece que está enferrujado. Porque tem coisas simples. A vida é simples. É claro que os desafios vão surgindo dentro da nossa capacidade e também da nossa vontade de enfrentá-los. Mas a vida é simples. Olha para a natureza. Olhe para os animais, para as plantas. Olhe para a água, para o vento, para o sol, para as nuvens. Tudo é simples. E nós complicamos tudo. Porque temos as paixões, temos o ego, temos as vontades, os vícios, temos necessidades também, obviamente, mas acima de tudo não temos o controle sobre nós. Tem gente que não tem limites. Então são problemas para os outros. Sejam familiares, sejam amigos, seja da comunidade, seja de qualquer lugar, mas sempre é um peso para a humanidade. Então, nós sentimos esse peso sobre nós porque nós gostaríamos de ver eles mudar e eles não mudam. Um dia eles vão mudar. Mas quando eles quiserem, e se não for aqui na Terra em tempo, vai ser no outro mundo. Vai ser no exílio, mas o problema é deles. São as escolhas. Os nossos guias espirituais não podem interferir nas nossas decisões. E se assim é, nós também não podemos interferir nas decisões dos outros. É claro que existem regras de convívio e ali existe a lei dos homens. Quem foge muito das regras precisa ser contido, senão começa a criar problemas. Mas a questão de consciência não tem nenhum juiz fora de nós. É a nossa consciência que faz a função da justiça real. Porque um dia essa justiça precisa ser praticada e finalizada. Não há como fugir. Ninguém foge da sua própria consciência. Por isso, vamos tentar melhorar um pouco o nosso dia a dia, mas acima de tudo refletir. Não se preocupe com o passado. Tem muitas pessoas que carregam um peso enorme. Um peso quase impossível de carregar. E fazem questão de manter esse passado pesado nas suas costas. Aí as pessoas dizem, mas como esquecer se aquilo lá me pesa ainda na consciência? É simples. Você está sendo um peso, se desfaça do peso. Como fazer isso? Olhando para este passado, para essa situação, e compreender que foi uma lição. Uma oportunidade de aprendizado. Aprendi que aquilo lá não devo fazer mais, porque aquilo lá me pesa demais. Não é legal, não é ético. Então eu não faço mais. Quando a gente toma essa consciência, aquele peso sai de cima da gente. É como se tirasse de cima das costas e colocasse lá na beira da estrada e dissesse, isso aqui eu não carrego mais. Chega. Já compreendi. Tudo é compreensão. Foi falado aqui também. Compreender para aceitar. E aceitar permite que você solte o peso que está carregando. Não há outro caminho. E é simples. Não se preocupar também com o futuro demais, porque o futuro ainda não chegou e tudo vai mudando e vamos nos ajustando. Mas tenta fazer o melhor hoje, porque se você fizer o melhor hoje, você já cria um futuro melhor para você. Não é lá no futuro que você vai agir sempre no agora. Você tem o agora como um presente, por isso é chamado de presente,
presente momento, o momento presente, você muda o passado e muda o futuro. Porque mudar o passado é só compreender ele e entender que aquilo lá serviu para um aprendizado. E o futuro você sabe que vai acontecer de acordo com o teu movimento do agora. Então, não se preocupar com o passado e nem com o futuro tira um peso enorme das costas. Tira um mundo pesado de cima de você. Aí muitos dizem, mas se eu não pensar no futuro, eu não vou ser ninguém. Tem que ver a forma que você vê esse pensar no futuro. Pensar no futuro é fazer o teu melhor agora, não tem outro jeito. É claro que existe um planejamento, organização, disciplina, tudo isso ajuda. É bom organizar o dia que vamos enfrentar, a semana que vamos enfrentar. Sim, disciplina é muito importante. Mas se preocupar sem saber realmente o que precisa ser feito é perder tempo. Amanhã eu vou fazer não sei o que, mas depende do tempo. Se vai chover, se não vai chover. Então eu não sei o que fazer. Então espera amanhã, ver como é que está o tempo e começa ou não o serviço. Faça o planejamento, sim. Faça a tua agenda. Mas depois coloque também lá. Depende disso ou daquilo para iniciar ou não. Isso não é perder tempo. Isso é organizar. Você só depende de você para tudo. Esta é a parte mais importante do plano da criação divina para este planeta Terra, na condição de provas e expiações. Você jamais depende de algo fora de você. Tudo o que você precisa está em você. A questão é como você decide as coisas, as escolhas que você faz, as ações, as intenções principalmente, porque a intenção sempre é a origem de tudo que nós praticamos. Esperar que os outros resolvam os teus problemas, resolvam as situações para você, esperar que os outros te dê as coisas. Isso é criar uma dependência e quando nós criamos uma dependência, então sim, nós vamos depender dos outros. Aí é um caminho longo e precisa ser retornado lá no início para entender que você não precisa depender de ninguém porque você é uma consciência e a tua história, a tua edificação, aquilo que você cria, que você vai apresentar lá no final, quando você fizer a ascensão. A tua história não é igual à de ninguém. Por isso nós sempre dizemos que somos arquitetos de nós mesmos. Somos o resultado de nós mesmos, porque não dependemos de ninguém. Cooperar ou não, ser ajudado ou não, tudo é circunstância do momento. Você pode cooperar com alguém, pode não cooperar. Mas lembre-se que tudo o que você fizer ao outro, você está fazendo a você, porque o universo ele sempre diz sim e sempre restitui aquilo que nós semeamos como resultado deste cultivo. Quando você coopera, em algum momento você é ajudado, porque é a lei do retorno. Quando você atrapalha o outro, em algum momento a tua vida vai enfrentar dificuldades, porque é a lei do retorno. É a energia que você criou, em algum momento lá adiante ela aparece na tua frente, com o resultado que você desejou. De qualquer forma, geralmente para os outros, o bem ou o mal, vai aparecer porque a tua energia é como um bumerangue, ela sai, dá a volta e retorna para você. Por isso temos que entender que fazer o bem, fazer o mal, não importa a quem, é para nós mesmos que estamos fazendo.
E a lei do retorno é certa e ela é implacável, porque ela vem na mesma energia que saiu. Não vai mudar, porque ela saiu daqui e volta aqui. É como o destino de tudo que existe, tudo é consciência. A consciência ela sai de um ponto, como nós, por exemplo, somos um fractal de consciência, um fractal de alma. Saímos de uma alma e vamos retornar a ser integrados naquela mesma alma. Então tudo volta, porque tudo é movimento em espiral. Não existe movimento em linha reta. É sempre em espiral. Tudo é espiral. As correntes marítimas, elas fazem um movimento em espiral. A gente não percebe, porque o olhar nosso não enxerga tão longe. Os movimentos dos ventos, os movimentos das nuvens, das frentes frias, das tempestades, os furacões, tudo é espiral. O movimento da galáxia é um movimento em espiral. Entender a vida alivia o peso que carregamos nas costas. O peso do mundo que carregamos, que não é preciso. E visto tudo isso, nós poderíamos dizer, com toda a certeza, as pessoas deveriam lutar pela evolução de sua alma, assim como lutam para defender seus interesses materiais e do ego. As pessoas perdem um tempo muito grande. Eu diria a maior parte do tempo de toda uma encarnação lutando para defender seus interesses materiais e do ego, e não perdem um minuto para lutar pelo que realmente importa, que é a evolução da sua alma. E que nós vamos pensar depois, quando a alma desencarna e vai para a quarta dimensão de consciência, ela lembra do seu histórico, do seu passado, das suas vidas passadas, lembra de tudo e sabe do futuro. Ela vai dizer, mas por que eu fui dar importância tanto para coisas que não têm realmente significância? Aquilo que era importante eu deixei de lado. Então as pessoas deveriam de fato lutar pela evolução da sua alma, assim como lutam para defender seus interesses materiais e do ego. Eu acho que quando nós chegamos neste ponto e compreendemos de fato isso, estamos compreendendo a vida. O que realmente importa? Eu quero que mude lá, porque daí eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Então voltamos novamente para a roda das paixões, dos interesses. Aquilo que fica aqui quando a alma desencarna. Aquilo que fica aqui quando a alma desencarna não tem muita importância, senão ela levaria junto. Mas o que é importante? As obras, as nossas ações, as práticas no bem ou no mal. Tudo isso sim importa, porque vai seguir como aprendizado, como ação, como energia para as próximas encarnações ou para o próximo ciclo, para quem vai ascensionar ou quem vai para o exílio. Enfim, é isso que vai acompanhar a alma. Nós levamos as impressões impressas no nosso corpo etérico da alma, as nossas ações, a energia que cada ação produziu. Não levamos nada material, apenas a energia. E essa energia se manifestará depois nas próximas encarnações, como acontecia aqui na Terra. As tendências que a alma tem, numa encarnação, elas já vêm das vidas passadas. Tem a tendência para cometer um crime, para roubar, para assaltar, para trair, para um vício. Sim, já está dentro dela. Ela trouxe ela da outra encarnação. A pessoa é uma pessoa bondosa, caridosa. Sim, ela já traz das outras encarnações, essas práticas, ela já está um pouco mais avançada nessa área.
Então, o que a alma carrega? Carrega a sua própria consciência. Nada mais. Então, você não precisa carregar o mundo nas tuas costas, porque você precisa apenas entender que você é uma consciência que agora, no momento, está materializado num corpo físico para agir, mas que tudo o que você fizer aqui vai apenas a energia, o resto fica. Então, nenhum peso é necessário carregar. E compreender que os outros também fazem o mesmo processo, cada um está no seu degrau da sua escada evolutiva. Compreender isso é compreender a vida. E compreender a vida é a certeza de uma vida melhor, apesar das provas e das expiações, que ainda estão por finalizar, mas vão finalizar em breves tempos. Mas até lá vamos terminar as lições que ainda faltam. Vamos aproveitar esses minutos finais da grande caminhada terrena nas provas e expiações para aprender essas últimas lições. Estamos tendo as oportunidades, não vamos perder esse tempo precioso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.